Olá pessoal, vamos iniciar uma nova aula online. Hoje nós vamos falar sobre a execução do título executivo extrajudicial através do processo autônomo de execução e especificamente a respeito da execução de pagar quantia, da execução por quantia certa, que a gente encontra, que se inicia lá no artigo 824 do CPC, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, da ação autônoma de título executivo extrajudicial, com a linha do tempo do processo. Lembrando vocês que quando a gente trata de título executivo extrajudicial, nós estamos falando de um documento formado pelas partes, É um documento que a lei confere força executiva, como por exemplo, um cheque não prescrito, uma nota promissória não prescrita, um contrato particular assinado pelo devedor com a assinatura de duas testemunhas, um documento público assinado pelo devedor sem assinatura de testemunha, um debênture. Todos esses documentos, eles por lei têm força executiva. Significa o quê? Que se uma vez inadimplido a obrigação prevista nesse documento, que pode ser uma obrigação de pagar quantia, uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, a parte não precisa ajuizar um processo de conhecimento para ter o seu direito reconhecido, O direito já está reconhecido no documento. E aí, caso não haja o pagamento ou a obrigação não seja satisfeita no vencimento, a parte tem à sua disposição a execução autônoma, processo de execução autônoma. Então, ao invés dela ir em juízo buscar a procedência ou a improcedência da ação, ela vai em juízo buscar a satisfação do seu direito. Não precisa de processo de conhecimento. Eu repito, hoje a obrigação que nós vamos falar, que nós vamos conversar, é a obrigação de pagar quantia. Nós temos procedimentos específicos dentro do CPC, dentro do livro 2 do CPC, para todas as espécies de obrigação. Obrigação de pagar quantia, obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre a execução do título executivo judicial de pagar quantia, E vocês lembram que nesse caso, como já tinha um processo em andamento, em regra não se precisava de processo autônomo, você tinha apenas uma fase procedimental executiva dentro do processo já existente. Isso em relação ao título executivo judicial. Já em relação, repito, ao título executivo extrajudicial, é necessário um processo autônomo, é necessário iniciar um processo para se ter então a satisfação do crédito reconhecido naquele documento com força executiva, tá? E as regras, então, como eu disse para vocês, em relação à execução por quantia certa, ela começa aqui no artigo 824 do CPC. E aí nós temos as disposições gerais, uma teoria, digamos assim, geral da execução por quantia certa do título executivo extrajudicial. Lembrando que essas regras, no que couberem aqui das disposições gerais, do artigo 824 ao 826, elas também se aplicam ao título executivo judicial, Porque, se vocês repararem lá no artigo 523 do CPC, que nós já vimos, o procedimento lá ele é bem curtinho. Então ele não traz, por exemplo, as regras da penhora, não traz as regras da avaliação, não traz as regras da expropriação. Regras essas que estão aqui no livro 2, e que naquilo que couber também se aplica ao título executivo judicial. Beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui na medida em que a gente avançar na nossa linha do tempo do processo. Tá? Então nós vamos aqui para o nosso slide, e aí nós vamos verificar que... Deixa eu pegar aqui esse slide. Deixa eu botar aqui o F5 no nosso slide. A gente vai então verificar que esse processo autônomo de execução de título executivo extrajudicial, ele vai se iniciar com uma petição inicial.
E aí, vocês precisam observar os requisitos da petição inicial naquilo que couber aqui nessa petição inicial de execução, o artigo 319 do CPC, né? que tem lá os requisitos gerais de toda e qualquer petição inicial, né? O endereçamento ao juízo competente, a qualificação do exequente e do executado. Lembrando vocês aqui que no processo de execução o autor chama-se exequente, né? E o réu chama-se executado. E aí vocês vão observar então o artigo 319, que vocês já conhecem, mas nós temos requisitos específicos da petição inicial no artigo 798 e 799 do CPC. Né? O 798 traz os requisitos específicos, os requisitos específicos da petição inicial de execução. Né? Nós vamos dar uma olhadinha nele. Então nós vamos olhar aqui o artigo 798 do CPC, bonitinho aqui. Por que não foi? Vamos lá. Olha só. O artigo, então, o 798 diz os documentos que o exequente precisa juntar na sua petição inicial, né? E os documentos que o exequente precisa juntar, então, a petição inicial deve conter lá os requisitos do artigo 319, né? Endereçamento, mas é uma petição um pouco mais simples, tipo, vamos imaginar uma petição inicial em que a parte está executando um cheque. Ele vai dizer, vai direcionar o juízo competente, vai qualificar exequente e executado, vai dizer que bem propor a execução de título executivo extrajudicial, né? Vai dizer, olha, o cheque foi emitido na data tal, venceu na data tal, não foi pago, e vai juntar o demonstrativo da atualização do débito, a não ser que ele renuncie a essa atualização do débito, mas se ele não renunciar à atualização do débito, ele vai ter que trazer esse demonstrativo da atualização do débito com a taxa da correção monetária, com o índice aplicado da correção monetária, com o índice de juros, com a multa, se houver. Então esse demonstrativo vai ter que ser anexado à petição inicial. E o pedido não é um pedido de condenação do executado no valor devido, né? O pedido vai ser de expedição de mandado de citação em penhora para esse executado pagar a dívida em 3 dias. O valor da causa vai ser o valor, evidentemente, do crédito perseguido, o valor do cheque com a atualização, o valor da nota promissória com a atualização, e mais os requisitos aqui específicos, então, do artigo 798. Ó. Quais documentos devem instruir obrigatoriamente a petição inicial desta execução autônoma? O título executivo extrajudicial, e aqui tem uma observação a fazer, porque como o sistema hoje ele é todo eletrônico, você não vai juntar o título executivo original no processo eletrônico, né? Você não tem como juntar o título original no processo eletrônico, você vai juntar a cópia do título, mas nesse caso você vai precisar levar esse título executivo extrajudicial ao cartório, né, judicial, para que a escrivã ou o chefe de secretaria anote que aquele título está sendo executado na ação X, para que ele não possa ser endossado a um terceiro e daqui a pouco você ter 3, 4, 5 ações cobrando o mesmo título, né? Então, uma vez esse título ele não pode ser juntado de forma original no processo eletrônico, ele precisa ser carimbado e que existe uma execução tramitando. Então o título precisa necessariamente, obrigatoriamente, seguir com a petição inicial. Olha o que eu disse anteriormente, ó, o inciso B do artigo 798, inciso 1. O demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, né? Porque evidentemente, quando não é quantia certa, quando é a obrigação de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, você não precisa atualizar nada. Mas se você está cobrando dinheiro, você precisa atualizar. A não ser, como eu disse, que você renuncie a essa atualização na própria petição inicial. Como nesse caso o executado não terá prejuízo, você pode fazer isso. E aí, aqui, quando se tratar de obrigação com condição ou termo, necessariamente você precisa comprovar
que ocorreu a condição ou ocorreu o termo. E essa comprovação ela tem que ser feita, evidentemente, já no momento da propositura da petição inicial, né? Obrigações em condição é C, né? Vocês lembram disso da aula de direito material? Olha, eu vou te pagar quantia X se você cumprir aquela etapa da obra. Evidentemente, num contrato deste, em que há uma obrigação de pagar a quantia, por exemplo, uma prestação de serviço de uma casa, e então o pagamento vai ocorrer por etapas da obra, enquanto não vencida aquela etapa, não vencida aquela condição, não há obrigação de pagar. Então, nesse caso, eu precisaria provar que a condição ocorreu. O termo, ele ocorre, por exemplo, numa situação em que uma seguradora não, uma empresa de consórcio, vamos pensar assim. Você está pagando lá um consórcio, você pagou 10 parcelas e desistiu do consórcio. E aí, o que acontece? O contrato de consórcio normalmente diz que aquele dinheiro vai ser devolvido ao final do plano com correção monetária. E você já executa esse contrato, né? Vamos imaginar que seja um título executivo extrajudicial, querendo receber de imediato o valor. Evidentemente que essa execução não vai ser aceita porque o termo dela ainda não ocorreu. Tá? Então, são essas as condições, são esses os documentos e são essas as provas que precisam seguir com a petição inicial. Nós temos ainda aqui o inciso D, dizendo que a prova, se for o caso de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante contraprestação do exequente, né? Que é um complemento, evidentemente, do inciso anterior. E ainda, olha só o que precisa fazer o exequente. Ele precisa indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. Olha só. Então, vamos imaginar aqui aquela execução de alimentos, né? A execução de alimentos, ali fala em espécie, mas na verdade se trata de meio executivo. A execução de alimentos pode ser feita através da execução indireta, né, que é sob pena de prisão, ou pelo meio direto, pela execução direta, que seria por expropriação. Então, nesse caso, como você pode fazer por dois meios, você tem que indicar aquilo que você quer, né? Então, você quer aqui sob pena de prisão, ou sob pena de penhora. Então, você precisa indicar isso nesse exemplo que eu dei. Os nomes completos do exequente e do executado, seu número de inscrição no cadastro da pessoa física, no cadastro nacional da pessoa jurídica. E aí, aqui, os bens suscetíveis de penhora sempre que é possível. Então, a gente sabe, eu já antecipo a vocês aqui, que existem bens impenhoráveis, né? A gente vai ver posteriormente ali na linha do tempo o artigo que trata disso. E aí, evidentemente, se esse exequente sabe quais são os bens penhoráveis que o executado possui, ele já indica na petição inicial quais são esses bens, possibilitando que o oficial de justiça, então, faça a penhora desses bens no momento em que receber um mandado de citação. Tá? O que mais que nós temos aqui? Parágrafo único. Aí aqui o parágrafo único ele traz o que deve conter o demonstrativo do débito, né? Você atualizou o teu débito e aí você tem que apontar, como eu disse anteriormente, índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e taxa de juros utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação do desconto obrigatório realizado. E aí o 799 ainda fala que incumbe ao exequente, incumbe ainda ao exequente. E aí aqui algumas situações de bens que podem ter, bens que são indicados a penhora, mas que pode ter algum gravame real, né? E aí nesse caso você precisa intimar essas pessoas, são as situações que estão aqui no artigo 799 do CPC. Tá bem? Não vou ler porque isso aqui é muito cansativo. Então, a petição inicial é isso, tá? Sobre a petição inicial, que a princípio aqui, é do artigo 319 do CPC, seria de essas situações. As indicações dos bens aqui do 829, parágrafo 2º, vamos dar uma olhadinha lá o que diz o 829. O executado será para pagar, parágrafo 2º, a penhora requer sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros bens forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a construção proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Olha isso aqui, então, o exequente, ele indica esses bens que são penhoráveis, mas aí pelo princípio da menor onerosidade, né, que nós vimos lá na teoria geral de execução, o executado pode indicar um outro bem que também satisfaça a obrigação e é menos oneroso para ele. Evidentemente que ele precisa provar essa situação, né, porque, como a gente sabe, a execução se desenvolve em benefício do exequente. Ó. É obrigação do executado que não aceita a penhora sobre aquele bem indicado pelo exequente demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Então, vejam bem aqui essa condição para a aplicação desse princípio da menor onerosidade. Não basta o executado demonstrar que aquela substituição lhe será menos onerosa. Ele precisa também demonstrar que essa substituição não trará um prejuízo ao exequente. Então, esta é a obrigação do executado. Tá? Aqui nós temos uma observação do artigo 801 do CPC, que é importante também a gente se manifestar a respeito. O artigo 801 do CPC estabelece o seguinte: verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está com os documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Vejam bem, existem documentos obrigatórios, como nós vimos, que devem seguir com a execução. E se o juiz perceber que aquela execução não contém esses documentos obrigatórios, antes dele extinguir a execução e deferir a petição inicial, ele intima e dá um prazo de 15 dias para que o exequente complete esta petição inicial, né? As regrinhas aqui do artigo 801 do CPC. Nulidades. Nulidades. Precisamos dar uma olhada aqui no artigo 803 do CPC, porque o artigo 803 diz que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Vejam bem, nós aprendemos que nós podemos ter sentença, título executivo judicial, sentença não líquida, né, que aponta apenas o ante beato, e que o quanto de beato então será apurado na fase de liquidação de sentença. Nós já estudamos. Mas no caso da execução de título executivo extrajudicial, a obrigação ela tem que ser certa, líquida e exigível. Se faltar um desses pressupostos, um desses requisitos da execução, o juiz vai indeferir a petição inicial, porque essa execução seria nula, né? Totalmente nula, como está aqui no comando da cabeça do artigo 803 do CPC. Então, o que é uma obrigação líquida? É uma obrigação que traz o seu valor, né? Ela já traz, olha, o Pedro deve 100 mil para o João, né? Certa, é uma obrigação de pagar a quantia. Exigível, já venceu o prazo e não foi pago. Então, se por acaso você executar um cheque antes do prazo, antes de apresentado ao banco e retornar sem fundo, ou uma nota promissória de vencimento, essa nota promissória é um título executivo extrajudicial não exigível. Se não tiver o valor, não é líquido. E se falar de uma outra obrigação que não é obrigação de pagar a quantia, não é certo, tá? O executado tem que ser citado regularmente, né, pelo oficial de justiça, for instaurado antes de verificar a condição ou termo. Falei anteriormente, né, que existem contratos que têm condição, existem contratos que têm termo, então você precisa, evidentemente, esperar que ocorra essa condição ou termo para fazer a tua execução. Senão, ela será nula e o juiz vai indeferir a petição inicial. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, eu vou colocar aqui só para a gente entrar de novo e ter essa sequência de tudo que eu já falei para vocês. A instrução da petição inicial, sem completa prazo de 15 dias para o juiz, para o exequente a complementar. O exequente pode indicar bens, né, que quer ser penhorável, o executado pode rejeitar, mas se rejeitar, ele terá que provar que isso não prejudica o exequente, né. As nulidades estão ali no artigo 103 do CPC, que são exatamente a questão do título certo,
líquido e exigível. E aí, se nós formos lá no artigo 827 do CPC agora, vai verificar que o juiz, ao receber a petição inicial, ele vai fixar os honorários. E aí, como é que funciona isso? Né? Como é que funciona isso? O juiz vai fixar os honorários ao receber a petição inicial, e existem algumas regrinhas aqui que a gente vai ver para vocês, mas vamos compartilhar a tela que fica mais fácil. Ó. Nós estamos na seção 2 aqui do livro 2 do CPC, né, da citação do devedor e do resto. E aqui vocês vão verificar que existem algumas diferenças em relação ao título executivo judicial. Vocês lembram que lá no título executivo judicial, iniciado com direito de sentença, o executado é intimado para pagar em 15 dias sob pena de incidência de multa de 10% mais honorários de 10%, segundo o artigo 523 do CPC. Veja que o procedimento da execução autônoma da obrigação de pagar a quantia do título executivo extrajudicial é bem diferente, né? É bem diferente. Olha só, observem aqui qual é o procedimento. Então, a petição inicial está bonitinha, todos os requisitos da petição inicial estão presentes, os documentos obrigatórios estão presentes. O juiz, então, ao despachar a inicial, fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Então, o juiz já recebe a petição inicial, não tem prazo nenhum, tá? O juiz já vai fixar os honorários, já recebe a petição inicial fixada em 10%. E aí, aqui nós vamos ter um exemplo de sanção premial. Olha aqui, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Então, o que acontece aqui, ó, a gente está se antecipando um pouco, mas então o juiz recebe a petição, o juiz ele vai fixar os honorários em 10%, ele vai mandar citar o executado para pagar em 3 dias. Se o executado pagar em 3 dias, veja lá na execução do título executivo judicial eram 15 dias. Se o executado paga, e os honorários incidiam posteriormente, aqui não. Aqui os honorários já são fixados, e se o executado pagar em até 3 dias, ele obtém aí uma sanção premial. Lembra da sanção premial? Né? Que seria uma pressão psicológica ou o contrário. Aqui uma promessa de melhora para esse devedor se ele satisfazer a obrigação no prazo de 3 dias. Então, se ele satisfazer a obrigação no prazo de 3 dias, esses honorários serão reduzidos para 5% do valor fixado pelo juiz inicialmente, né? E se por acaso esse devedor não pagar e interpor embargos à execução, aqui ó, embargos à execução, que é a defesa, já antecipo para vocês que embargos à execução é a defesa típica do executado no processo autônomo de execução, né? No processo autônomo de execução do título executivo extrajudicial, os embargos à execução é a defesa típica do executado, e tem natureza de ação autônoma, tem uma série de requisitos que nós vamos estudar quando a gente falar de defesa do executado, tá? Então, se por acaso ele não pagar e interpor a sua defesa, que é o embargo à execução, esses honorários eles serão majorados até 20%, né? E se por acaso ele não pagar e não interpor honorários, também você vai ter, né? Você vai ter essa majoração, ó. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Veja, a execução de obrigação de pagar a quantia, ela pode ocorrer de forma muito rápida, ou ela pode se estender por muito e muito tempo. Quando que ela ocorre de forma muito rápida? Quando esse exequente consegue penhorar dinheiro. Iniciou a execução, penhorou dinheiro, não houve embargos à execução, aquela penhora se transforma em pagamento, né, após o prazo dos embargos à execução, e basta a esse exequente fazer uma petiçãozinha lá no processo de execução, pedindo a liberação da grana por alvará. Pronto, está resolvido. Mas se não penhorar dinheiro, penhorar um bem imóvel, aí nós temos um problemão, porque nós vamos ter os atos de expropriação, né, de avaliação e expropriação, e isso é muito demorado. Pode aparecer, inclusive, em embargos de terceiro, um monte de situação, e aí, a depender desse trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente, esses honorários que inicialmente foram fixados em 10% poderão ser majorados até 20%, e se houver embargos à execução, também serão majorados. Se houver pagamento no prazo de 3 dias, eles serão diminuídos pela metade. Então, é o que diz aqui o artigo 827 do CPC, tá?
Seguimos então. Ó, os honorários são fixados. E aí, aqui, ó, nós temos a averbação da execução. Nós temos no artigo 828 do CPC a possibilidade desse exequente solicitar uma certidão para averbar na matrícula de imóvel, ou no DETRAN, ou nos órgãos que dão publicidade à propriedade de aeronave, de barco, a existência da execução, com o objetivo de dificultar a venda desses bens do executado para terceiro, porque uma vez que esses bens com registros públicos, eles contêm lá a averbação da existência da execução, esse terceiro não vai mais poder alegar boa-fé na aquisição desse bem. E aí, por conta disso, essa venda, se por acaso ocorrer, ela será ineficaz em relação ao exequente. Não é nem nulidade e nem anulação, é ineficácia, né? Essa venda ela não é ineficaz e esse exequente poderá buscar esse bem onde ele estiver, mesmo que em posse de terceiro. Então, é o que está ali no artigo 828 do CPC. Vamos dar uma olhadinha aqui para que vocês possam fixar bem. Artigo 828 do CPC. O exequente poderá obter a certidão de que a execução foi emitida pelo juiz. Veja, então, precisa o juiz admitir, o juiz precisa verificar se o título é líquido, certo e exigível, o juiz admitiu a execução, a petição inicial está bonitinha, os documentos obrigatórios estão lá, com a identificação das partes do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículo ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, né? Então, essa certidão ela vai ajudar bastante esse exequente para que o executado não se desfaça do seu patrimônio. Tranquilo? Beleza? Então, a gente prossegue aqui na análise da nossa petição inicial autônoma. E aí, então, passada essa fase dos honorários, da averbação, da execução, a gente vai ter o que a gente chama de arresto executivo lá no artigo 830 do CPC. Arresto executivo. Eu falo arresto executivo porque nós temos duas espécies de arresto. Nós temos o arresto cautelar, que é aquilo que nós vimos quando nós estudamos tutela provisória de urgência cautelar, e nós temos o arresto executivo. Qual é a diferença do arresto cautelar para o arresto executivo? No arresto cautelar, você ainda não tem a execução tramitando. No arresto cautelar, você faz o congelamento do patrimônio para uma futura execução. No arresto executivo, o que acontece? O juiz manda expedir mandado de citação, o devedor não é encontrado, o executado não é encontrado, então o oficial de justiça está autorizado a fazer o arresto cautelar. Por isso que chama-se arresto cautelar, está previsto ali no artigo 830 do CPC. Vamos dar uma olhadinha. 830 do CPC, está aqui pertinho. Ó. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. E aí aqui, ó, no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º deste artigo 830 do CPC, que está dentro da parte que fala da citação do devedor e do arresto, o que vai fazer o oficial de justiça? Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Veja, citação por hora certa vocês também já aprenderam, né? Vocês sabem como é a citação por hora certa? O oficial de justiça procura o devedor, acha que está se ocultando, ele diz o seguinte, lá no endereço desse executado, ele fala com a mãe, com a irmã, com a parente, com a amante, e diz assim, olha, eu vou vir aqui amanhã às 14 horas, se ele não tiver eu vou dar ele para o citado. E aí faz exatamente isso, volta um dia marcado, e aí se ele não encontrar a pessoa, ele deixa lá a contrafé, né, que é a cópia da nota de citação, com a cópia da petição inicial, e aí dá então esse devedor por citado. E parágrafo 2º, incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada a pessoa e com hora certa. Vai que o oficial de justiça não consegue citar por hora certa, tem que ser por edital, e o exequente tem que fazer isso. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Então, essas são as regrinhas para o arresto cautelar. Tá? Então, veja, passado ali o prazo de pagamento, e não havendo o pagamento, evidentemente, aquele arresto já se converte automaticamente em penhora. Porque a penhora ela tem algumas formalidades que o oficial de justiça deve seguir, né? E o oficial de justiça faz a penhora quando encontra o devedor, e ele tem que intimar o devedor da penhora. Então, por isso que, não encontrando o devedor, a lei autoriza que ele faça o arresto.
ok? Então isso aqui é o arresto, o arresto cautelar, e aqui está escrito, suficiente para garantir a execução, o oficial de justiça penhorará tantos bens quanto bastem para garantir a execução e arrestará tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Beleza? E aí nós vamos vir aqui para a citação. Né? A citação está prevista lá no artigo 829, aqui, ó. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Veja, não é contado da juntada do mandado nos autos. O oficial de justiça cita, veja, a citação do processo executivo, ele é uma citação para o oficial de justiça. O oficial de justiça cita, uma citação pessoal para o oficial de justiça, cita para o devedor pagar em 3 dias. E não é da data da juntada desse mandado. O oficial de justiça nem devolve o mandado para os autos. Ele cita e espera os 3 dias para ver se esse executado pagou. Se o executado não pagou, ele vai lá e já penhora os bens. Se não tiver bens, se ele não encontrar o devedor, ele arresta os bens desse devedor. Tá? Então voltamos aqui, ó. E aí o que deve constar nesse mandado? Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado ou não provavelmente no prazo assinado, de tudo lavrando-se auto com a intimação do executado. Foi o que eu falei anteriormente, né? Esse oficial de justiça, ele cita e fica com o mandado. Esse mandado ele já tem também ordem de penhora e avaliação. Então é um mandado de citação, penhora e avaliação. Tudo já autorizado pelo juízo, né? A serem cumpridos pelo oficial de justiça, tão logo verificado ou não provavelmente no prazo assinalado. De tudo lavrando-se auto com a intimação do executado. Beleza? Entenderam? Então, uma vez expedido o mandado, uma vez, né, ajuizada a ação de execução, expedido o mandado de execução, esse mandado de execução é um mandado que vai conter ordem de citação, penhora e avaliação. O próprio oficial de justiça faz a avaliação dos bens penhorados quando ele puder, né? Quando ele não puder, aí o juiz vai nomear um avaliador. Mas normalmente é o oficial de justiça que faz a avaliação, quando essa avaliação ela puder ser feita de forma bem tranquila. E também existem regrinhas específicas dentro do CPC de como essa avaliação ela é realizada. E é o que disse anteriormente para vocês, ó. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a concessão proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, né? O que nós já falamos a respeito. Tá? Então a citação está no artigo 829 do CPC. E aí, qual seria, qual é a reação do executado diante dessa citação? O que esse executado pode fazer? Né? Qual é a providência que ele terá que tomar? Ele pode pagar, ele pode pedir o parcelamento desse débito, ou ele pode, então, oferecer a sua defesa típica, que são os embargos à execução. Tá? Então, é por aí. Então, pessoal, na citação aqui, como eu disse, né, esse executado ele terá 3 opções: pagar, pedir o parcelamento, ou oferecer a sua defesa típica, que é embargos à execução. A citação está lá no artigo 829, né? O pagamento integral em 3 dias. O que acontece? O que diz o artigo 127, parágrafo 1º do CPC? Ele vai ter aqui uma sanção premial, né? Ele tem um estímulo para fazer esse pagamento em 3 dias. Se ele pagar integralmente em 3 dias, não parcelado, ele vai receber um desconto nos honorários, uma sanção premial, né? Esse nome é discutível, porque não seria, é um prêmio, mas não é sanção, né? Não, na verdade é um estímulo. Então, ele terá um desconto dos honorários, que está lá no artigo 127, parágrafo 1º do CPC. E aí, nesse caso, com o pagamento integral, né, o crédito é satisfeito. Veja, poxa, que beleza. Isso, se acontecer, seria o melhor dos mundos, né? Está resolvido, e aí com isso viria uma sentença de extinção pela satisfação, né? Está lá no artigo 924 do CPC, a sentença no processo executivo, ela não vai, como eu já disse e repito de novo, né? Ela não vai condenar, julgar procedente ou improcedente, condenar ou não condenar. Ela vai simplesmente declarar satisfeita a obrigação, né? E também o juiz não vai prolatar uma sentença aplicando o artigo 485 ou 487 do CPC. Não. Na execução,
Os dispositivos que o juízo vai usar são os dispositivos do artigo 924 do CPC, tá? A satisfação do crédito levaria não imediatamente à extinção desse processo executivo pela satisfação da obrigação, satisfação do crédito, e veja que nós deixaríamos de ter aqui, nós temos um espaço enorme aqui dentro digamos assim, da cognição da execução, em que se pouparia muito tempo, né? Vocês vão ver que aqui, ó, depois nós temos penhora, avaliação, expropriação, e aí a execução demora mesmo, tá? Então o pagamento leva à satisfação da obrigação. E aí pode-se pedir o parcelamento, né? Esse parcelamento aqui, ele vale também para o título executivo judicial, tá? O parcelamento está previsto lá no artigo 916 do CPC, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Ou ele pode apresentar embargos, né? Embargos à execução, né? Aí você vai ter um acréscimo dos honorários, como está lá no parágrafo 2º do artigo 827 do CPC, e o prazo para interposição desses embargos estão lá no artigo 915 do CPC, de 15 dias a contar da juntada do mandado nos autos, tá? Prazo para apresentar embargos à execução. Isso tudo nós vamos ver com tranquilidade quando a gente falar da defesa típica do executado no processo executivo. Mas eu quero falar com vocês agora sobre o parcelamento. O parcelamento está previsto lá no artigo 916 do CPC. Vamos ver como é que se faz esse parcelamento, né? O parcelamento aqui ele tem critérios objetivos e independe da aceitação ou não, né, do executado. Se os critérios objetivos previstos no artigo 916 do CPC forem cumpridos, independe da aceitação ou não do executado. O executado ele vai ser intimado para se manifestar sobre esse pedido de parcelamento, mas não é para dizer que ele não aceita ou aceita, é apenas para dizer se os requisitos objetivos previstos ali no artigo 916 foram atendidos pelo executado. Então, na verdade, o exequente, né, ele vai ser intimado para dizer se os requisitos objetivos previstos no artigo 916 foram cumpridos pelo executado. Né? Se foram cumpridos, não há muita alternativa para ele não, ele vai ter que aceitar. Olha o que diz o artigo 916. No prazo para os embargos, que nós vimos que é de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação nos autos, né? Mandado de citação, penhora e avaliação, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que ele seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. O exequente aqui será intimado para manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Vejam bem, ó, esse exequente, a intimação do exequente não é para dizer se aceita ou não aceita, é apenas para dizer se o executado pagou 30%, com juros, correção monetária, né, certinho, e se propôs pagar o resto em até 6 parcelas. Porque se ele propôs pagar em 7, já o exequente, não, peraí, a lei não diz isso, né? E o parágrafo 2º estabelece o seguinte, ó, enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas em sendas, facultado ao exequente seu levantamento. Por que a lei diz isso? Porque ela já está sabendo que, não posso falar isso, né? Mas que esses prazos, que são prazos impróprios, eles não são obedecidos pelo judiciário. Pode ser que até o juiz receber essa petição de parcelamento, despachar essa petição e intimar o exequente, já se passaram 60, 90 dias. Então, no momento em que o exequente, ou melhor, no momento em que o executado pede o parcelamento, deposita 30%, independentemente do juiz despachar ou não a petição, ele vai ter que cumprir o restante do que ele propôs, depositando a cada 30 dias as outras 6 parcelas. Tá? É o que diz aqui, então, o parágrafo 1º do artigo 916, o parágrafo 2º do artigo 916 do CPC. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Indeferida a proposta, seguir-se-ão aos atos executivos mantido o depósito que será convertido em penhora. Aqui é importante observar aqui que, né, se por acaso o exequente depositou uma parte, mas não depositou o restante das parcelas, aquelas partes serão, evidentemente, convertidas em pagamento e a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente o vencimento. E aqui nós temos, então, uma cláusula penal, né, digamos assim, para esse executado que pediu o parcelamento, mas não cumpriu com o pagamento. Ó. O vencimento das prestações subsequentes e o procedimento do processo, que é o imediato início dos atos executivos. Que são atos executivos? Penhora, avaliação e expropriação.
a imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. A opção pelo parcelamento de que se trata o artigo importa a renúncia ao direito de opor embargo, quer dizer, não vai poder mais se defender. O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Né? Olha só, o parágrafo 7º está contrariando o que eu disse para vocês. Né? Eu disse que esse parcelamento se aplica ao cumprimento de sentença. Mas ele se aplica com uma diferença. E qual é a diferença? Vai depender da aceitação do exequente. Não só em relação aos aspectos formais, mas também em relação ao parcelamento em si. Quando o juiz recebe um parcelamento desse dentro do cumprimento de sentença, ele manda o exequente se manifestar não só sobre os critérios objetivos previstos no artigo 916, mas também para o exequente dizer se aceita ou não aceita o parcelamento. Aí esse exequente não é louco nem nada, né? Essa execução, esse cumprimento de sentença vai se estender certamente por muito mais do que 6 meses. E lá no escritório, por exemplo, quando eu recebo uma proposta dessa, já com 30% depositado em juízo, a gente solta o foguete, né, e fica feliz da vida e aceita assim, essas parcelas, com juros e correção monetária. Só louco não aceitaria porque os atos de expropriação desse executado, que às vezes nem patrimônio tem, vão durar muito mais que isso. Tá? Então, é isso, pessoal. Cabe também, dentro do processo de execução de título executivo judicial, né, esse parcelamento, apesar do que está disposto aqui no parágrafo 7º do artigo 916 do CPC. Mas aí com essa condição, né, de aceitação pelo executado, que na prática sempre acontece. Bem, então, nós vimos aqui o parcelamento, nós vimos os embargos, nós vimos o pagamento integral, satisfação de crédito e para a sentença. Veja aqui, ó, agora que eu estou com o slide completo na tela, olha só, se isso não acontece, se esse pagamento não acontece, ou se não se penhora dinheiro aqui, né? Se não se penhora dinheiro, quanta coisa vai acontecer nessa execução, né? É uma execução muito demorada. Então, pessoal, essas são as reações do nosso executado após citação, né? E aí, então, não acontecendo parcelamento, não acontecendo pagamento integral no prazo de 3 dias, vai acontecer a penhora. Os embargos à execução, aqui visto, né, que devem ser postos no prazo de 15 dias das juntadas, na licitação nos autos, como está lá no artigo 915 do CPC. Vamos dar uma olhadinha no artigo 915, assim, só para vocês, para a gente tirar a prova disso, né. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor a execução por meio de embargos, né. Os embargos serão oferecidos ao 915 no prazo de 15 dias, contados conforme o caso, na forma do artigo 231, que é da juntada do mandado nos autos. Mas aqui eu já quero dizer para vocês, olha essa independentemente de penhora. Por que nós temos aqui no artigo 914 do CPC que os embargos serão opostos independentemente de penhora? Porque até 2005, antes de uma reforma intensa, abrangente no CPC, 2005 e 2006, que foi reformulado totalmente o processo executivo, de título executivo judicial e extrajudicial, para que a parte pudesse defender, ela precisava garantir o juízo. Ela precisava ter bens para garantir o juízo, para poder apresentar a sua defesa típica. Mas aí com essa reforma, independentemente da penhora, independentemente dessa garantia de juízo, é possível oferecer embargos, mesmo porque de outra forma você teria uma evidente ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que são princípios constitucionais, né? Por isso que veio a reforma, isso estava sendo discutido antes disso, e evidentemente que isso ficou aqui no nosso CPC de 2015. É possível apresentar a defesa típica do executado, o embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Por isso que o artigo 914 do CPC diz que esses embargos eles podem ser oferecidos, e a defesa típica do executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, ou independentemente de garantia do juízo, né? Então, esses embargos eles serão oferecidos independente da garantia do juízo, e, né, posteriormente, então, não havendo aqui pagamento nem parcelamento, nós vamos para a penhora.
A penhora está prevista lá no artigo 831 do CPC, né? E aí nós temos algumas observações em relação à penhora. Nós temos ordem da penhora no artigo 835 do CPC. E a primeira coisa penhorável do executado é dinheiro, né? Aqui, se o executado tiver dinheiro e não apresentar embargos, a gente passa para a sentença de extinção. Qual é a obrigação que está sendo objeto do nosso processo? O que eu quero? Eu quero dinheiro. E aí, se eu vou e consigo penhorar dinheiro deste executado, e esse executado não apresenta defesa, melhor dos mundos, né? Eu peço que essa penhora seja convertida em pagamento e peço para o juiz, então, expedir um mandato, um alvará, para a liberação do dinheiro penhorado, que evidentemente tenha sido no valor da execução. Se for no valor não da execução, parcial, né? Então eu prossigo na execução em relação ao saldo remanescente. Eu estaria no melhor dos mundos. E como é que se faz essa penhora em dinheiro? Essa penhora em dinheiro se faz pelo sistema Bacen-Jude, que está disponível para o juiz. No momento em que eu faço a execução, a primeira coisa que eu peço é que o juiz emita uma ordem para usando o sistema Bacen-Jude, para verificar se esse executado tem patrimônio, tem conta corrente nas instituições bancárias, se ele tem aplicações financeiras, se ele tem aplicação na bolsa. E aí, no momento em que o juiz, usando a sua senha particular, lá faz essa varredura, qualquer dinheiro encontrado na conta desse exequente já é disponibilizado, já fica penhorado no processo à disposição desse exequente, tá? Então isso está previsto ali no artigo 835 do CPC, tá? Nós temos nos artigos 832 e 833 do CPC os bens absolutamente impenhoráveis, né? Os bens que não podem, em hipótese alguma, ser objetos de penhora. Além de estar previsto isso lá no CPC, no artigo 832 e 833, nós temos os bens impenhoráveis da Lei 8.009 de 1990, que é a Lei do Bem de Família, né? Então, se eu tenho uma casa e essa casa eu uso para minha residência, independentemente de eu ser solteiro, né, e morar sozinho, minha família unipessoal, esse meu bem não poderá ser penhorável, né? É um bem absolutamente impenhorável, tá? E mais os bens que estão ali no artigo 833 do CPC, 832 e 833. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu quero comentar apenas alguns aspectos desse artigo, tá? Porque são impenhoráveis, são absolutamente impenhoráveis. 833 do CPC. Vencimentos. Os vencimentos aqui, qualquer espécie de vencimento é impenhorável. Aí nós temos uma ressalva aqui do parágrafo 2º do CPC, se o cara ganhar mais de 50 salários mínimos por mês, aí pode penhorar o excedente. Se for execução de alimentos, pode penhorar até 50% do salário, mas fora isso não pode, tá? Tem uma observação aqui também em relação ao dinheiro na caderneta de poupança. Aqui, a quantia depositada em caderneta de poupança, o inciso 10 do artigo 833 do CPC, até o limite de 40 salários mínimos. Mas aqui nós temos que fazer também uma observação, porque tem muito executado safadinho que sabe que vai ser executado e pega o dinheiro que ele tinha numa aplicação qualquer e coloca na poupança, para se ver livre dessa penhora. Isso, se o exequente descobrir e comunicar ao juízo, evidentemente vai se poder penhorar esse dinheiro, porque essa poupança que ele fala é aquela poupança de uma vida. O cidadão trabalhou a vida toda, ficou guardando 100 por mês, 200, 300, sei lá, e hoje tem na caneta de poupança 40 salários mínimos para ajudar na aposentadoria dele. Esse valor não pode ser penhorável, tá? Também quero dizer a vocês que o STJ ele tem relativizado um pouco esse artigo, tá? Ele está considerando muita coisa que a lei fala impenhorável como penhorável, né? Porque com o argumento pelo princípio de que a execução se desenvolve em benefício do exequente e não do executado. Mas evidentemente que o STJ não poderia fazer isso, né? Porque o STJ tem que aplicar a lei e não fazer lei, né? Ele tem que obedecer o que está no CPC. Não é obrigação dele
ele não pode agir com ativismo processual, né, modificando o que está no CPC. Mas isso, infelizmente, tem acontecido. Tá? Então, em relação aos bens impenhoráveis, era isso que eu tinha para falar com vocês. Nós temos também a penhora especial prevista lá no artigo 855 do CPC. Né? O que é penhora especial? Quando recair, são penhora de crédito, né? É possível penhorar crédito. E aqui é possível penhorar crédito, inclusive, que esse executado disputa em outro processo. Né? Vamos imaginar que o executado esteja promovendo uma execução contra um terceiro e o exequente toma conhecimento disso. Ele vai lá e requer a penhora no rosto dos autos. Então, é possível penhorar qualquer crédito que esse executado possua, inclusive crédito que esteja em discussão judicial. Tá? Essas são as penhoras especiais previstas ali no artigo 855 do CPC. Pode também haver necessidade de substituição de penhora, pode haver necessidade de diminuição da penhora. A substituição está prevista no artigo 848 do CPC. Mas pode ser que a penhora efetuada não seja suficiente para não cobrir a dívida. Peticiona-se no processo, né, e pede mais penhora. Pode ser que de repente o bem penhorado ultrapasse muito o valor executado. Aí nesse caso, cabe ao executado vir ao processo e solicitar essa diminuição da penhora, evidentemente oferecendo um bem que esteja em consonância com o valor executado. Isso tudo acontece dentro do processo executivo. Tá? A substituição está lá no artigo 848 do CPC. Damos uma olhadinha aqui no artigo 848. Artigo 848 do CPC. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha. Cadê que você... As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedece à ordem legal, ela não incidir sobre os bens designados em lei, havendo bens no foro da execução se tiverem sido penhorados, havendo bens livres, ela tiver requerido sobre bens já penhorados objeto de gravame, ela incidir sobre bens de baixa liquidez, fracassar com intervenção judicial do bem, ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. A penhora pode ser substituída por fiança bancária, por seguro de garantia judicial, em valor não inferior do débito, constituindo inicial, que seja de 30%. Então, essas aqui são as regrinhas, né? As regrinhas da substituição da penhora. E aí, então, havendo resolvida essa questão da penhora, né, seja qual for, o processo então prossegue para se fazer a avaliação, que está prevista lá no artigo 870 do CPC, e pode ser que esses bens penhorados tenham a necessidade de ser alienados antecipadamente, porque são bens que vão se degradar, são bens perecíveis, são bens que, se ficar penhorado esperando uma expropriação, eles vão se deteriorar, vão perder valor. Então o artigo 852 prevê essa possibilidade de se fazer essa alienação antecipada, né, dos bens. Veja, isso aqui demora muito tempo, né? Nossa execução ela já andou bastante no tempo aqui. Vamos contar aqui uns 2 anos a nossa execução caminhando. Coitado do exequente. E aí então, feita a avaliação, né, se não for o caso de alienação antecipada para transformar em dinheiro, se transformar em dinheiro legal, né, resolvido os embargos, se os embargos houverem sido apresentados, já vem então para a sentença aqui do artigo 924 do CPC. Mas por acaso não se alienou antecipadamente, vamos então para a expropriação. A expropriação está prevista lá no artigo 824 e 826 do CPC. E nós temos então a expropriação, nós temos 3 espécies de expropriação. Nós temos a adjudicação, prevista no artigo 876 do CPC. Né? O que é a adjudicação? O próprio exequente fica com esse bem, né, para satisfação da obrigação de pagar a quantia. Quer dizer, o objetivo inicial dele não era ficar com o bem, ele queria receber dinheiro. Mas ele acha que vai dar tanto trabalho, vai incomodar tanto, o bem penhorado é um bem que ele deseja, ele pode solicitar ao juízo, então, que aquele bem seja adjudicado a seu favor para a satisfação da obrigação. Ele queria dinheiro, mas ficou satisfeito, por exemplo, com um carrinho lá que foi penhorado, que ele gostou muito e vai passear com o carrinho. Então isso é adjudicação, tá? E aí, evidentemente, que se o valor desse bem penhorado e adjudicado for inferior ao valor da execução, a execução vai prosseguir em relação ao saldo remanescente. Agora, se esse bem ultrapassar o valor da execução, ele pode depositar em juízo a diferença a favor
do executado e também ficar com o bem. Isso também é possível, tá? Então, uma das formas de expropriação é a adjudicação. E nós temos uma outra forma de adjudicação, que é a alienação, que está prevista lá no artigo 879 do CPC. E essa alienação, ela pode ser por iniciativa particular, ou ela pode ser através de leilão. Se ela for por iniciativa particular, é a melhor forma, tá? Inclusive, isso se tiver aí algum corretor de imóveis na sala de aula, essa é uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque o exequente pode solicitar a um profissional, um corretor de imóveis, foi penhorado imóvel, evidentemente, que ache um comprador para aquele imóvel. Aí faz uma proposta de um interessado, essa proposta é levada ao juízo, o juízo vai ouvir o executado e vai decidir se aceita ou não a proposta e se faz a alienação desse bem por iniciativa particular. Por isso que é por iniciativa particular. Talvez esse exequente não precise nem contratar um corretor de imóvel. Ele pode arrumar um comprador ele mesmo, e aí ele peticiona ao juízo, através do seu advogado, evidentemente, falando da proposta, o juiz vai ouvir o executado, sempre obedecendo o contraditório em ampla defesa, para saber se aceita ou não a proposta, né? E se por acaso isso não acontecer, ele vai para leilão, mas aí o leilão é uma desgraça total, né? Leilão é uma forma de expropriação, mas o leilão ele traz prejuízo tanto para o exequente como para o executado, porque leilão nós temos 2 leilões. No primeiro, tem que se vender pelo preço da avaliação, nunca aparece comprador, nunca vai aparecer comprador, porque no segundo leilão pode se vender esse bem até por metade do preço da avaliação sem que isso seja considerado preço vil. Abaixo da metade do preço é preço vil, mas até a metade do preço da avaliação não é preço vil. E evidentemente que existem empresas, pessoas especializadas em adquirir esses bens em leilão e sempre adquirem o bem pela metade do preço da avaliação. Em prejuízo ao exequente, que não vai receber a satisfação do seu crédito, e em prejuízo ao executado, que vai sofrer uma nova penhora, né? Então essas são as 2 formas, são as 3 formas, aliás, de expropriação, né? A adjudicação e a alienação por iniciativa particular ou por leilão, tá? E aí então, feito isso, nós já vivemos para a sentença, né? A sentença lá do artigo 924 do CPC, e a satisfação do crédito é prevista ali no artigo 904 e 909 do CPC. Dá uma olhadinha aqui no 904, a gente tem um tempinho ainda antes da nossa 1 hora. A satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro, veja, no caso de penhorar dinheiro, no caso de penhorar bens, e esses bens serem expropriados por iniciativa particular ou por leilão, ou pela adjudicação dos bens penhorados, né? Que eu falei para vocês, a adjudicação é uma espécie de dação em pagamento, a figura lá do nosso direito material, direito civil. E aqui, ó, nos outros artigos, né, vem alguns procedimentos que o juiz autoriza o exequente nessa satisfação de crédito. Vamos dar uma olhadinha também aqui, ó, novamente, porque isso eu considero muito importante, no artigo 924 do CPC. O artigo 924 do CPC, ele fala da extinção do processo de execução. E eu disse para vocês que valem também lá para o título executivo judicial. Extingue-se a execução quando a petição inicial foi indeferida, o cidadão lá não cumpriu os requisitos previstos em lei dessa petição inicial, a obrigação for satisfeita, né, com o pagamento efetuado, evidentemente, pelo executado. O executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, né, meios previstos em lei. O exequente renunciar ao seu crédito, ou coisa boa para o executado, hein? O exequente renunciando ao crédito, nunca vi isso não acontecer na vida. E ocorrer a prescrição intercorrente, né? Prescrição intercorrente aqui, é importante a gente conversar um pouquinho sobre ela. Porque vocês sabem que existe a prescrição para se fazer a execução, que é da súmula 150 do STF, mas existe a prescrição intercorrente, que é a prescrição que ocorre durante a tramitação do processo executivo, tanto do cumprimento de sentença, e quando eu falo de súmula 150 do STF, eu estava falando do cumprimento de sentença, como no processo do título executivo extrajudicial autônomo. Nós temos prazo para se promover a execução. O cheque, por exemplo, a prescrição para se promover a execução do cheque é de 6 meses. A prescrição para se promover a execução do mandado promissório é de 3 anos. Mas uma vez promovida a execução, nesse prazo, né, uma vez iniciado o processo autônomo de execução nesse prazo, essa prescrição pode voltar a ocorrer dentro do processo. Por isso intercorrente, dentro da corrente processual, falamos assim.
E então, se o processo de uma execução de cheque ficar parado durante 6 meses, pode ocorrer prescrição intercorrente. Se um processo de execução autônomo de título executivo extrajudicial, pode ocorrer prescrição intercorrente no prazo de 3 anos. Se ele ficar paralisado, né? Normalmente o que acontece? O juiz prolata o despacho, suspendendo esse processo e dizendo que a partir daquele prazo de suspensão vai começar a correr o prazo da prescrição intercorrente. Porque o que pode acontecer? O processo iniciou, não se encontrou bens penhoráveis, o processo não vai ficar de forma indefinida lá no judiciário, né? E aí então vai começar a fluir o prazo de prescrição intercorrente, e ocorrendo a prescrição intercorrente, o juiz louco para que o processo apareça lá nas estatísticas, ele vai prolatar uma sentença de extinção da execução com base na prescrição intercorrente. E evidentemente a extinção só produz efeito quando for declarada por sentença. Então essa sentença é uma sentença declaratória, ela não condena, ela não transforma essa relação numa outra realidade jurídica, apenas declara que o crédito está satisfeito por uma daquelas condições ali estabelecidas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido como funciona o processo autônomo de execução, né? Evidentemente que vocês precisam ler todos esses artigos aqui que estão nesse slide para compreender melhor, e dúvidas eu estarei à disposição de vocês nos canais de sempre, tá? Então, o que eu tinha para falar com vocês sobre o processo autônomo de execução em relação à obrigação de pagar a quantia era isso, e espero que vocês tenham compreendido. Se eu falei um pouco rápido, vocês podem assistir de novo para compreender o que eu estou falando, mas eu acho que está bom assim. Mas se eu falei muito rápido, eu quero que vocês reclamem lá nos nossos canais competentes. Veja, que eu falei um pouquinho rápido para que a gente pudesse ter um vídeo de 1 hora. E mesmo falando rápido, o nosso vídeo aqui ficou em 1 hora e 1 minuto e 33 segundos. Um grande abraço e até a próxima.